Glória a Deus. A paz do Senhor, família Plenitude. Amém. Aleluia. Que prazer estar aqui com vocês nessa noite. Obrigado, meu pastor. Obrigado, minha pastora, por essa oportunidade. É um privilégio estar aqui ministrando a palavra com essa igreja que eu tanto amo. É uma igreja que nos abraçou em tantas dificuldades que nós tivemos. E até hoje, né? Vocês nos abençoam cada vez mais. Muito obrigado. Estou aqui com a minha esposa, que é a expressão da graça de Deus na minha vida. Meu jardim secreto. Eu não merecia, mas Deus me deu ela de presente, né? É só olhar para o rosto dela, olhar para o meu, que você vai ver que é graça, né, irmãos? Sem mérito nenhum, né? Mas Deus é o Deus que faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Né? E que bom essa palavra. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês nesse tempo. Abra sua Bíblia aí em Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Para quem não me conhece, sou Paulo Vitor, pastor da nossa igreja em Santa Bárbara. Estamos naquela obra lá, Deus tem nos abençoado, Deus tem feito a igreja crescer. Nós temos também testemunhos de milagres lá, como Deus tem feito o extraordinário. E o tema dessa mensagem, abre aí Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Quem abriu diz amém? Amém. Glória a Deus. Vamos lá, vamos ler. Ezequiel 37, verso 1 diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: Profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, e enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre eles mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Versículo 11 para terminar. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Amém? Feche seus olhos aí. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado porque eu creio que o Senhor já começou a fazer aquilo que o Senhor deseja fazer em nossas vidas. Pai, muito obrigado por esse dia maravilhoso. Muito obrigado por cada palavra que foi declarada nesse altar. E eis-nos aqui, Senhor, para sermos essa boa terra, para receber a sua boa semente, Senhor. Porque eu creio, Pai, que nessa noite nós receberemos uma palavra do céu. E essa palavra irá frutificar em nosso interior. Essa palavra fará, Senhor, criar raízes, Pai. Eu creio que haverá nessa noite frutos de milagres, sinais e maravilhas. Porque a Tua palavra diz que sinais e maravilhas seguirão os que crerem, Senhor. Então eu creio, Pai, que nessa noite nós viveremos o milagre que o Senhor tem para nós. E quem acredita nessa palavra diz amém. Amém. O tema dessa palavra, irmãos, é: eu profetizo. Eu profetizo. Eu vou profetizar. Repete comigo: eu vou profetizar. Porque assim como diz o nosso pastor, nós temos uma missão, nós temos um propósito: sermos profetas da esperança. Não viemos aqui para profetizar o caos, viemos aqui para profetizar esperança, profetizar vida. Porque aqueles que profetizam são construtores de futuro. Aqueles que profetizam, eles não olham para o passado. Aqueles que profetizam, eles não estão aqui para avaliar a realidade momentânea. Mas aqueles que profetizam declaram a realidade que eles desejam.
Aqueles que profetizam não falam a partir daquilo que veem, mas falam a partir do que creem. Aqueles que profetizam, eles não são termômetros, são termostato. Ei, pastor, qual é a diferença de termômetro e termostato? Termômetro é uma peça, uma ferramenta que ela mede a temperatura do ambiente, ela avalia a temperatura do ambiente. O termômetro, ele avalia e diz, está quente, está frio. Mas o termostato, ele é uma peça que ele altera a realidade, ele altera a temperatura do ambiente. Nós não fomos chamados, irmãos, para avaliar o que está acontecendo na terra. Nós fomos chamados para alterar o que está acontecendo na terra. Porque em nós, irmãos, a Bíblia vai dizer que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E Deus criou tudo através da sua palavra. Por isso que nós, quando profetizamos, nós criamos realidade. Aqueles que profetizam, eles não profetizam a partir da perspectiva terrena, mas profetizam a partir da perspectiva divina. Isaías capítulo 6 vem dizer que Isaías ele é levado à realidade do céu. E quando ele chega diante de Deus, ele diz, eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de homens de impuros lábios. O que Isaías estava dizendo? A terra está cheia de homens de impuros lábios. Mas quando ele chega lá, ele dá de encontro com os serafins. E a visão do céu para a terra é diferente da terra para a terra. Porque a visão do céu para a terra é os serafins dizendo, a terra está cheia da glória de Deus. Nós não viemos para dizer que o Brasil está cheio de violência, que o Brasil está cheio de morte, que o Brasil está cheio de corrupção, irmão. Isso qualquer um pode dizer, mas os profetas da esperança dizem, o Brasil está cheio da glória de Deus, Rio de Janeiro está cheio da glória de Deus, a tua casa está cheia da glória de Deus. Por quê? Porque eu não avalio o ambiente, eu declaro a realidade que eu desejo para o ambiente na qual eu vivo. Profetas da esperança. Eu não posso falar de Isaías capítulo 37 antes de falar de Isaías capítulo 2, porque Ezequiel vai dizer, o Senhor veio a mim e me disse, filho do homem, se coloque de pé, porque eu tenho uma palavra para você, eu preciso falar contigo. E por algum motivo, Ezequiel não se coloca de pé. Mas no versículo 2, Ezequiel vai dizer, enquanto ele falava comigo, o Espírito entrou em mim e me colocou de pé. Irmãos, o que Deus vai fazer na sua vida, Ele não vai fazer no final do culto. Ele já começou a fazer a partir do momento que uma palavra foi liberada nesse culto. Porque enquanto Deus fala, o Espírito se move. Enquanto Deus fala aqui, o Espírito do Senhor entra na tua casa. O Espírito do Senhor entra no teu casamento. O Espírito do Senhor entra no teu trabalho. Entra na tua mente, entra no teu coração. E Ele faz a obra que só Ele pode fazer. Guarda essa palavra. No final você vai entender. Mas Ezequiel, no capítulo 37, ele vai dizer que a mão do Senhor veio sobre mim e me fez e me colocou no vale. Porque nós amamos histórias de homens que saem do poço para o palácio. Nós amamos histórias de um povo que sai cativo do Egito para a terra da promessa. Mas a mesma mão que faz isso é a mão também que pega homens do palácio e coloca em uma cidade de ruínas para reconstruir, como Neemias. Também pega homens como Ezequiel e bota no meio do vale. Por quê? Porque é a mão do Senhor. E a mão, irmãos, isso aqui é uma promessa, é maravilhoso, porque a mesma mão que te coloca no vale, te conduz no vale. A mesma mão que te coloca no vale, Ele te protege no vale. Ele te guarda no vale. Mas uma coisa eu entendo nessa história de Ezequiel, que Deus não permite que a gente entre no vale sem um propósito, porque todo vale tem um propósito. E um dos maiores propósitos que eu vejo, Ezequiel vai dizer no capítulo 3, ele fala quase a mesma coisa aqui. Ele diz que a mão do Senhor vem sobre ele e o leva para o vale. Mas existe um acrescento aqui, porque no versículo 23 ele diz, e eu levantei-me e saí o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali no vale. Porque Deus nos permite entrar em vales para que Ele possa nos revelar uma glória ainda desconhecida. Existe um nível de conhecimento de Deus que a gente só conhece dentro do vale. Existe um nível de conhecimento de Deus que a gente só vai ver no meio de tempestade. Porque a palavra vem dizer que os discípulos estavam na tempestade com Jesus. Jesus acalma a tempestade. E eis que surge uma pergunta dos discípulos. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem?
Eu conheço Jesus que batiza, eu conheço Jesus que cura os leprosos, eu conheço Jesus que faz peixe entrar na rede, mas esse Jesus eu não conhecia. Eu quero profetizar algo para você. Nesse próximo ciclo de 2024, existirá uma descoberta de uma glória ainda nunca vista do Senhor da tua vida. Deus vai se manifestar de uma forma que você nunca viu antes. E você vai perguntar: quem é esse Deus? Eu tenho 30, 40 anos, 50 anos de evangelho, mas esse Deus eu não conhecia. Eu não conhecia esse Deus. Porque, irmãos, o mesmo Deus que era ontem, é hoje e será para sempre. Se Jesus curou o cego, nós veremos cegos sendo curados na plenitude, na igreja plenitude. Se o Senhor curou paralíticos, nós veremos paralíticos abandonando cadeira de rodas. Se Deus ressuscitou mortos, nós veremos sepultamentos sendo cancelados pela glória do Senhor. Nós podíamos viver a eternidade e ainda assim não conseguiríamos ter conhecimento total do poder de Deus. Porque o nosso Deus é um Deus de novidade. Já diz o nosso tema de 2024: por tal caminho nunca passaste antes. O que viveremos em 2024 é algo que você nunca viveu antes. É algo que você nunca experimentou, é algo que você nunca ouviu falar, é algo que você nunca viu, porque o nosso Deus é um Deus que tem, irmãos, milagres, porque Ele faz infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou podemos pensar. Irmãos, nós somos limitados, mas Deus não. Nós somos limitados, mas Deus não. E nós seremos, eu creio, eu tenho orado por isso, nós seremos colecionadores de milagres. Porque, irmão, Deus está fazendo algo extraordinário. Deus tem feito coisas extraordinárias. E isso não vai parar, é só o começo. É só o começo, esses milagres são só o começo. Não vão parar na plenitude de Itaboraí. Vai para todas as plenitudes, irmãos. Eu creio nessa palavra. Eu creio que nós seremos conhecidos pela igreja de milagres. Nós seremos conhecidos por uma casa de milagres. Eu creio, irmão. Eu creio que nos hospitais, irmãos, quando os médicos derem de cara com doenças que são incuráveis, eles vão dizer: ei, procura uma plenitude mais perto de você. Porque aqui é impossível, mas lá tudo é possível. Porque o Deus que cura está naquele lugar. Se você crê nessa palavra, aplauda o Senhor. Aleluia. E Deus vai te usar por isso. Deus vai te usar com isso. Porque nós vamos profetizar. Não somos como aqueles que murmuram. Somos como aqueles que profetizam. Repete comigo: eu não vou mais murmurar. Eu vou profetizar. Aleluia. Deus vai te usar. Deus vai te usar para operar esses sinais e maravilhas. Lá na plenitude de Santa Bárbara chegou uma vez uma irmã para mim e falou assim: pastor, o meu primo que foi criado comigo, é quase um irmão para mim, ele está no hospital em coma. Ele está em coma há mais de um mês no hospital e eu não sei o que fazer. Eu falei: minha irmã, a gente pode entrar lá? Ela falou: pastor, por enquanto a gente não pode entrar, só eu, que sou a pessoa mais próxima dele. Eu falei: irmão, vamos fazer o seguinte, eu vou orar com você aqui. E você vai no ouvido dele lá em coma e você vai começar a profetizar a vida na vida dele. Você vai começar: mas pastor, ele não está ouvindo. Eu falei: você não vai declarar os ouvidos dele, você vai declarar a realidade na qual ele está vivendo. Vai lá e profetiza. E ela falou para mim uma semana depois, Tiago Chuin, ela foi no ouvido dele e começou a profetizar. E um dia ela chegou no hospital, ela olhou para cima da cama e ele não estava lá. E ela ficou preocupada, ela falou: será que ele faleceu? Será que ele está em algum lugar? De repente, a enfermeira chegou para ela e falou assim: olha, o seu primo está na outra sala, mas ele está imparável. Por quê? Não sei, ele está pedindo alguma coisa. E quando ela chegou na sala onde o primo estava, ele estava em pé e dizendo: eu preciso ser batizado, porque Jesus me encontrou e me levantou dessa cama do hospital. Irmãos, esses milagres não só é para ela, não é só para mim, está disponível para todos aqueles que nele crêem. É
para aqueles que profetizam, é para aqueles que creem que Jesus faz milagres. E Ezequiel vai dizer, e essa mão me fez andar em volta do vale, em volta dos ossos, porque a mesma mão que posiciona é também a mão que movimenta. E nós vamos ver que a realidade que Ezequiel diz é um lugar muito seco, um lugar morto, sem vida. Mas nós vamos ler no versículo 11 que Deus diz, o que aconteceu com esse povo é que eles perderam a esperança. Então Deus pega um homem, um profeta da esperança, e coloca no meio daquele vale, para que ele possa profetizar sobre aquele lugar. Eu creio que você vai sair daqui, se puder você levanta suas mãos aí e receba essa palavra. Você vai sair daqui com uma palavra. Ramananuisi. Ramas, basta uma palavra do Senhor. Você vai sair daqui hoje com uma palavra. E com essa palavra você vai chegar em casa e vai estender as mãos sobre a sua casa, e você vai começar a profetizar através daquela palavra, da palavra que o Senhor te entregou, porque basta uma palavra para que o milagre venha acontecer, basta uma palavra para que a paz que excede todo entendimento possa ser estabelecida na tua casa, basta uma palavra para que o seu casamento venha a ser restaurado, basta uma palavra para que o seu filho seja curado, basta uma palavra para que a sua casa venha a ser cheia da glória de Deus. Basta apenas que você profetize. Basta apenas que você profetize. E a pergunta que Deus faz para Ezequiel, ele pega Ezequiel pela mão e pergunta: Ezequiel, pode esses ossos viver? Irmãos, tão importante quanto a pergunta que Deus faz é a resposta que nós damos para Deus. Porque Deus nos faz perguntas, não é só a gente que faz perguntas para Deus, não. Mas Deus também nos faz algumas perguntas e a nossa resposta revela o nosso coração. E a pergunta de Deus para Ezequiel é: pode esses ossos viver? O que Deus estava perguntando? Você acha que tem solução para isso? E a resposta de Ezequiel é poderosa. Por quê, pastor? Porque Ezequiel diz: só o Senhor sabe. Sabe o que Ezequiel está dizendo? Eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode. Só o Senhor sabe. Você sabe por que a resposta de Ezequiel foi importante? Porque quanto mais rápido você assume a dependência, mais rápido Ele revela a provisão. Eu vou repetir para você dar uma glória a Deus melhor. Quanto mais rápido você assume a dependência, mais rápido Ele provê, Ele revela a provisão que Ele tem sobre a sua vida. Muitas das vezes Deus faz perguntas e a gente diz: não, Senhor, eu tenho uma estratégia, eu tenho um caminho, eu vou me esforçar. E Deus está dizendo: você está se esforçando com algo que para mim seria fácil, seria rápido, mas você não assume dependência. Viver como quem depende gera uma vida de milagres. Só o Senhor sabe. Só o Senhor pode fazer alguma coisa, Senhor. De repente você entrou aqui com essa resposta: Senhor, eu não sei o que fazer. Só o Senhor pode. E às vezes, irmãos, a gente se esforça tanto. Olhe para mim aqui, às vezes a gente se esforça tanto. A Bíblia vai dizer que aquela mulher do fluxo de sangue, ela tinha gastado tudo que tinha com os médicos. Tudo que tinha, ela tinha feito tudo, se esforçado o máximo. Quando não tinha mais nada para ela fazer, ela vai até Jesus. Mas eu fico pensando, não precisava ela ter perdido tudo, se ela revelasse a dependência no começo. E às vezes é necessário a gente perder e se esforçar, quando Deus está dizendo: eu faria apenas com uma palavra. Se você dobrasse os seus pés, se você dobrasse os seus joelhos, se você se jogasse na minha presença, eu faria isso sem esforço algum. Você não estaria cansado, porque uma vida com Jesus, irmão, é uma vida leve. Porque Ele diz: aqueles que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim, porque eu vos aliviarei. Uma vida na presença de Jesus é uma vida de alívio. A carga que a gente carrega é essa carga de ansiedade, de preocupação. Mas logo depois que Ele revela a dependência, o Senhor diz para ele: profetiza sobre esses ossos. Isso aqui eu acho fantástico. Por quê, pastor? Porque ossos não têm ouvidos.
Também se poderia falar, mas pastor, por que Deus fala para ele profetizar os ossos se ele não tem ouvido? Porque a nossa mentalidade, na nossa mente, profetizar é só para pessoas, mas na verdade, a gente também pode profetizar para ambientes. Porque os ambientes, as nossas lutas, os nossos gigantes precisam ouvir a nossa voz. Jesus, ele fala com a figueira, Jesus fala com a tempestade, Jesus fala com aqueles que estão mortos. Talvez nós estamos vivendo muitas lutas porque as nossas lutas não têm ouvido a nossa voz. Estamos calados diante dos nossos gigantes. Quando na verdade a gente deveria chegar, como o evangelista Flávio Machão pregou na terça-feira, chegar diante do nosso gigante, que tem falado, que tem bradado, e chegar diante dele e diz, agora chega. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. O primeiro passo para uma transformação, que a gente no começo do ano a gente fala, né? Virou um ano, a gente fala assim, agora vai. É ou não é, irmão? Agora vai agora vai acontecer. Mas uma expressão e uma palavra que dá o passo para a transformação da nossa vida não é agora vai, é agora chega. É você chegar diante das suas lutas e dizer, agora chega. Eu não vou viver mais isso. É você chegar diante desse gigante que tem assolado a sua casa e diz, agora chega. Aqui você não tem mais voz. Aqui você será silenciado. Porque a única voz que é ouvida dentro da minha casa é a voz do Senhor, que é a voz de muitas águas. Oh, meu Senhor da glória. Tem pessoas aqui que têm ouvido barulhos em sua casa. Barulhos que têm tirado a sua paz durante a noite. Mas hoje isso acaba. Esses espíritos noturnos serão silenciados e tirados da sua casa. Você vai chegar diante da sua casa, você vai chegar dentro da sua casa, você vai estender as mãos no quarto do teu filho e você vai declarar, hoje os barulhos serão silenciados. Agora chega, porque o meu filho, a minha filha não será mais atormentado por espírito nenhum, porque o espírito que gera paz, que excede todo entendimento, está dentro da minha casa. Agora chega. Você vai declarar isso dentro da sua casa. Aleluia, quem está comigo diz amém. Você vai profetizar e aqui eu vou caminhando para o final. Você tem autoridade. Jesus te deu autoridade. Você já parou para pensar quando Jesus acalma a tempestade, os discípulos eles fazem o certo. Pensa comigo. Jesus está na popa do barco dormindo, vem uma tempestade. Jesus está no barco, eles estão na tempestade. O que eu e você faríamos? Iríamos falar com quem, irmão? Com Jesus. Mas os discípulos fazem isso. Mas quando eles vão falar com Jesus, ele corrige eles. E pergunta, por que vocês estão tímidos? Jesus então vai diante da tempestade e começa a declarar para que a tempestade seja acalmada. Ele repreende a tempestade. Por quê, irmãos? Porque existe um momento de orar, mas também existe um momento de profetizar. Existem gigantes que não basta apenas a gente falar com o Senhor vai nos dar uma palavra, vai chegar diante desses gigantes e dizer, ei, eu te repreendo em nome de Jesus, eu te repreendo, a tua tempestade precisa ouvir a tua voz. Ele nos dá essa autoridade, e ele começa a profetizar, e é interessantíssimo, porque de repente você vai olhar para mim e você vai dizer assim, pastor, mas eu não sei o que eu vou profetizar. Deus fala para você o que vai profetizar. Mas se Ele não te revela em oração, Ele nos deu um manual de palavras proféticas. Para cada luta que você vive, existe dezenas de palavras proféticas para você declarar, para você profetizar. Você está aflito? Filipenses capítulo 4, tudo posso naquele que me fortalece. Você está ansioso? Salmos 94, quando a ansiedade já me dominava, no íntimo o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Se você está com medo, Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Você está vivendo batalha? Não fique tranquilo. Salmo 144, bendito seja o Senhor, a minha
minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção, o meu libertador, é o meu escudo, aquele que é o meu refúgio. Se você está triste, Isaías 61, o Espírito do Senhor veio sobre mim para consolar todos que andam tristes e dar a todos que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, um óleo de alegria em vez de coroa e um óleo de alegria em vez de pranto ou manto. Oh, Rabanás. Se você está enfermo, Isaías 53, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Mas no capítulo Lucas 10 Ele vai dizer: vão, meus discípulos, cure os doentes, e ali vão ouvir, vocês vão dizer: o reino de Deus é chegado, e no reino de meu Pai não há enfermidade, não há cativeiro, não há câncer, não há depressão, não há ansiedade, e vocês foram chamados para proclamar o reino dos céus. Pai nosso que estás nos céus. Assim começa a oração modelo. Aonde está o nosso Pai? Aonde está o nosso Pai? Nos céus. Normalmente quando eu pedia algo ao meu pai, eu pedia de acordo com o lugar onde ele estava. Se meu pai estava no Habib's, eu pedia esfirra. Se meu pai estava na loja da Nike, eu pedi uma camisa da Nike. Por quê? Porque o meu pedido a ele sempre era proporcional ao lugar onde ele estava. Quando nós oramos e começamos a nossa oração dizendo: Pai nosso que estás nos céus, isso quer dizer que tudo aquilo que está nos céus eu posso clamar a Ele, porque o meu Pai está no céu. Se está no céu, eu posso ter na terra, porque o Senhor diz que faça na terra assim como é no céu. Por isso, irmãos, eu e você temos liberdade para dizer: Senhor, meu Pai, traz o céu para a minha vida. Ramás, gostaria de convidar o ministério de louvor. E ele começa a profetizar, e ele passa por um processo. Primeiro os ossos se juntam. Escute, olhe para mim. A primeira coisa dentro desse processo de vida no vale é aquilo que estava separado começa a se juntar. Eu quero profetizar na sua vida. Aquilo que estava separado na tua casa, Deus vai começar a juntar. Deus vai começar a unir. Oh, irmãos, a mesa da comunhão vai voltar na sua casa. A mesa de Natal vai voltar na sua casa. Porque aqueles que estavam separados voltarão a viver em comunhão na sua casa, na sua família. Aleluia! E Deus, Ele começa a preencher aquilo que está vazio. Ele traz nervos, Ele traz carne, Ele traz pele. Então tudo aquilo que estava vazio agora foi preenchido pelo Senhor. E eu também quero profetizar na sua vida. Se você quiser, você recebe. Aquilo que está vazio na sua vida será preenchido por Deus. O vazio que você tem sentido na sua mente será preenchido pela presença de Deus. O vazio do teu coração será preenchido pelo amor de Deus. E por último, a Bíblia vai dizer, e Ezequiel profetiza, que o Espírito pudesse entrar neles e pudesse colocar eles de pé e pudesse levantar eles. Você lembra o que eu falei de Ezequiel capítulo 2? Isso aqui é transformador. Por quê? Porque aquilo que acontece e é realizado em Ezequiel 37, na verdade começa Ezequiel capítulo 2. Por quê, pastor? Porque em Ezequiel capítulo 2, o Espírito do Senhor, ele entra em Ezequiel e coloca ele de pé. Mas no capítulo 37, Deus usa Ezequiel, que agora está de pé, para profetizar aqueles que estão caídos. E aqueles que estavam caídos se colocam de pé. Por quê, irmãos? Porque Deus não nos levanta para permanecermos em pé sozinhos. Deus sempre vai nos levantar para que através da minha e da sua vida possamos levantar outros que estão caídos. Através de uma vida, todo um exército foi levantado. Através de um profeta, todo um exército foi colocado de pé. Por quê, irmãos? Porque Deus há de nos levantar. E através das nossas vidas, Deus vai despertar e ativar uma geração. Se pudesse, coloca de pé, por gentileza. Eu quero orar com você. Aleluia. Você não foi o único, você foi o primeiro. O que Deus fez na sua vida
não vai terminar em você, vai ser através de você. Você não foi apenas curado, você foi ativado. Você não apenas foi liberto, mas uma chave foi colocada na sua mão. Por quê? Porque através da sua vida, muitos serão libertos. Porque Deus colocou na sua mão uma chave da prisão de alguém. Através da sua vida, muitos serão libertos. Deus está levantando algumas pessoas aqui. Deus está levantando aqui. Porque através da sua vida, muitos serão despertos. Através do seu posicionamento nessa noite, a sua família será desperta. A sua casa será levantada. E Deus vai fazer através de você. Eu tenho 1 minuto, levanta suas mãos aí, levanta suas mãos. Ramanasui. Ramasui. Enquanto Deus falava aqui, o Espírito entrava em você. Um espírito profético entrou na tua mente, entrou no teu coração. Por isso te convido nessa noite, eu te convido nesse momento. Comece a profetizar a tua realidade. Comece a declarar. Abre a sua boca aí, irmãos. E não é para sussurrar, declare com força. Comece a profetizar que os seus gigantes serão silenciados. Que os seus gigantes serão silenciados. Que a cura chegará na tua vida. Você será curado. Você será sarado. Comece a profetizar. Comece a profetizar nesse momento. Que posso ver se não um vale de ossos secos? O que posso dizer se já se foi a esperança? Nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com sua boca. Volte a alegria, venha Espírito, haja palavra. Ressuscite. Declare isso, irmãos. Ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento. Profetiza. Aleluia, Jesus. Eu preciso fazer essa oração. Se você nessa noite tem sofrido de alguma enfermidade, coloca a sua mão sobre a sua enfermidade aí agora. Se você tem sido atormentado por ansiedade, depressão, coloca a sua mão sobre a sua mente aí agora. Todos de olhos fechados, feche os seus olhos. Fique de olhos fechados. Existe cura para você nessa noite. Existe poder e virtude saindo desse altar nessa noite. Existe poder e virtude saindo desse altar nessa noite. Coloca a mão. Essa mão não é a tua mão, é a mão de Deus agora. É a mão de Deus agora. É a mão de Deus agora. Eu profetizo
paz do pensamento. Eramanás. Eramanás. Vozes sejam caladas agora, em nome de Jesus. O Espírito agora fala a tua mente. Eramanás. Eramanuís. Eramananás. Tu és a minha filha. Tu nunca esteve sozinha. Eramanuís. E eu falo a sua mente. Eramanuís. Eramanás. Que a paz possa invadir a tua mente. Eramanuís. Seja liberta agora em nome de Jesus. De toda opressão. De toda opressão. De toda opressão. De toda palavra do inimigo. Seja liberta agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a palavra do Senhor venha sobre você agora. Eramanuís. Tu és amada. Tu és filha amada. Tu és filha amada. Os olhos do Senhor sempre estiveram sobre você. Eramanás. Receba a paz do Senhor agora. Receba a paz do Senhor agora. Receba a paz do Senhor agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro cura sobre a sua vida. Que virtude e poder saia desse altar agora. Que possa alcançar você aonde você está. Que você seja curado, liberto, sarado em nome de Jesus. E nós temos nessa noite uma vida para Jesus aqui, irmãos. Aplauda o Senhor aí, irmãos. Porque Deus está salvando. Deus está salvando. Volte a respirar. Aleluia. Eu já posso ouvir. Deixa eu perguntar, tem mais alguém nessa noite que quer tomar essa decisão? Porque quando Deus falava, o Espírito ele te incomodava, o Espírito ele te convidava para você tomar um posicionamento. Porque não é apenas você que será levantado hoje, não. Através da sua vida, a sua família será alcançada, os seus amigos serão alcançados, na tua faculdade as pessoas serão alcançadas. Existe alguém mais aqui? Existe uma segunda vida aqui nessa noite que quer tomar essa decisão e esse posicionamento? Se você desejar, levante as suas mãos aonde você estiver. Aleluia. Me ajuda, tem mais alguém aqui? Tem mais um, meu irmão, nosso irmão? Amém? Vem aqui, irmão, por gentileza. Não, só orando então. Amém, irmãos. Glória a Deus. Gostaria de convidar o nosso pastor a poder fazer essa oração. Pastor André.